Então retornamos para mais uma videoaula PHP com NetBeans, conexão com o banco de dados MySQL e mais uma etapa necessária para a execução do comando alterar o comando update. Os valores das variáveis código e nome precisam agora ser destacados aqui no formulário e isso é bastante simples. Nós vamos utilizar aqui a propriedade value. E como vamos fazer isso? Simplesmente acrescentando aqui a variável código e aqui embaixo nós vamos acrescentar no value do input, acrescentei a variável código no value do campo ID minha tabela e aqui eu vou acrescentar a variável nome no input do campo nome. Vamos ver se isso daqui está funcionando. Fechar essas anteriores aqui que já estão desatualizadas, atualizar Francisco e veja o que aconteceu, 11 Francisco, e aí o 11 eu não posso alterar, mas o Francisco aqui, Francisco Santos, por exemplo, eu posso alterar. Só que nós estamos com um problema, quer dizer, não é que nós estamos com um problema, está incompleto, porque lá no salvar cliente.php eu não tenho ainda nada que me diga que tem que ser executado o comando update. Portanto, do jeito que está, se eu der um clique no salvar, mesmo com tudo isso que nós fizemos, vai ser gerado um novo cliente, uma nova pessoa, Francisco Santos, e gerou 18. Então, nós temos que agora trabalhar no terceiro arquivo, que é o salvar cliente, e neste bloquinho de códigos aqui, nós vamos ter que definir se vai ser executado o comando insert ou o comando update. Então, vamos fazer as alterações aqui. O que vai... aqui, ó, executar, etapa 3, executar o comando insert ou update, já tínhamos deixado pronto. O que vai nos indicar se nós temos que usar o comando insert ou update é o campo ID minha tabela. Lembre-se, quando nós executamos o nome e demos aqui, por exemplo, o Laura, veja o que aconteceu aqui, ó. O campo ID minha tabela, ele veio nulo, ele veio vazio. Essa vai ser a lógica de programação que nós vamos trabalhar. Portanto, se o campo ID minha tabela for vazio, executaremos o comando insert. Agora, se tivermos aqui, por exemplo, Fernando, e dermos o comando salvar, observe que o campo ID minha tabela agora ele armazena 13 e nesse caso nós temos que executar o comando update. Então é esse campo aqui, ó, que vai ser o flag, o sinalizador, a bandeira para nos informar. Devemos executar o comando insert ou devemos executar o comando update. Então aqui, antes de criar o comando, esse insert aqui vai permanecer, né? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, se o conteúdo da variável minha tabela, poderia ter usado a variável código aqui, né? Se ele for vazio, eu terei um insert. Deixa eu fechar aqui. Caso contrário, eu terei um update. Update igual, e a gente já vai construir aqui. Certo. Só que depois, logo abaixo, veja aqui, ó, então definir se vai ser executado o insert ou update. Depois, eu estou executando aqui um insert. Então, para facilitar, eu não vou criar duas variáveis, vou criar uma só chamada comando, e comando pode ter no seu conteúdo um insert ou comando pode ter no seu conteúdo, já vamos construir aqui um update. E aqui embaixo o que a gente faz? Ao invés de executar insert, nós vamos executar um comando, que pode ser um insert ou um update. Tá? Então, como é que nós faríamos então? Vamos supor, voltando aqui ao SQLog. Eu vou os dados de minha tabela. Opa! Dados de minha tabela, table, aqui, legal. Vamos supor que eu quisesse alterar os dados do Matheus. Como é que seria? O comando a ser executado é update. Update quem? Minha tabela. Definindo o campo nome com um novo conteúdo.
qual é esse novo conteúdo. Então, por exemplo, em vez de Matheus apenas, Matheus Albuquerque. No entanto, se eu executasse esse comando assim, update minha tabela definindo o nome como Matheus Albuquerque, todos os nomes receberiam Matheus Albuquerque, e eu quero apenas que este registro aqui tenha o seu campo nome alterado. É o registro identificado pelo ID minha tabela igual a 10. Então, where ID minha tabela igual a 10, fechou. Opa, errei aqui. Igual a 10, fechou. Então vamos tentar executar esse comando aqui direto no SQLOG, direto no banco de dados. Executei, uma query foi executada, ela foi executada com sucesso. Se nós viemos em minha tabela, atualizar, olha lá, Matheus Albuquerque. Então, esse comando está certo, eu vou copiar e vou colar aqui, ó, na construção do update. Então, ó, vou tomar cuidado, eu já faço abre aspas, fecha aspas, ponto e vírgula. Aí eu pego aquele comando e trago para cá. Só vou ficar atento a uma coisa. Veja que abre aspas, fecha aspas está delimitando toda a string que vai ser atribuída a comando. Portanto, aqui, ó, eu vou tomar cuidado que eu vou usar apóstrofo para definir o nome Matheus Albuquerque. Então, eu venho aqui e pum, colei. Tá certo? Só que existem duas questões a serem consideradas. Primeiro, não é Matheus Albuquerque que vai ser o valor inserido. Esse valor é o que foi digitado lá no formulário que está na variável nome, que é essa variável nome aqui. E não é o 10, o ID que vai ser alterado. É o que está armazenado na variável ID minha tabela. E aí então nós construímos o comando insert ou o comando update, armazenando a variável comando, e embaixo nós vamos executar essa variável comando. Apenas para nós vermos aqui como é que isso está ficando, eu vou aqui ecoar, depois a gente tira isso, o conteúdo da variável comando. Tá? Eu vou dar um BR aqui antes, aqui eu já tenho um BR aqui, vou dar um BR antes, um BR depois a gente apaga essas linhas aqui, só para ver o que está acontecendo. Clique no salvar, executar, não preciso disso daqui, então vamos lá. Nós temos que testar tanto o insert como o update, porque nós fizemos alterações, pode ser que o insert tenha parado de funcionar também, né? Então vamos lá, novo, nome de uma nova pessoa, Manuela. Salvar. Observe que o que foi executado foi insert into minha tabela. Opa, eu cliquei aqui, perdi. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá. Beleza, voltei. Insert into minha tabela, dizendo que o campo nome vai ser preenchido com Manuela. Então, inserir um novo registro e o nome, o campo nome, recebe Manuela. Ok. Clica aqui para voltar, Manuela. Agora eu vou alterar o Fernando. Alterou, chamou cliente.php, passando o código, toda aquela pesquisa foi feita, Fernando Magalhães, salvar. Observe que o Fernando foi alterado para o campo nome, recebe agora Fernando Magalhães, apenas para o registro cujo ID minha tabela é 20. Clique aqui para retornar e veja o que aconteceu. Fernando Magalhães foi alterado. Ana Maria Braga, que não é da televisão, Braga Silva. Salvar. O comando foi executado com sucesso. Então, qual foi o comando? Atualize minha tabela, definindo nome. Então, o campo nome passa a armazenar Ana Maria Braga Silva, where ID minha tabela é igual a 14. Então, apenas o registro identificado pelo 14 foi alterado. Clique aqui. E aqui nós temos Ana Maria Braga Silva. Então, nós já temos aqui, ó, funcionando o novo e alterar. E o excluir,
é o que está faltando e ele é bastante simples de ser feito. Ele vai utilizar partes de tudo isso que nós fizemos e aí nós terminamos essa primeira aplicação PHP com MySQL. Mais um pouquinho nós terminamos, te encontro daqui a pouco e aquele abraço.